Ser ou não ser? Eis a questão. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Olha, gente, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Eu não pedi pra nascer. Gente, a vida é isso mesmo? É só chorar por leite, fazer cocô na fralda, ter um monte de dúvidas e espinhas no rosto? E aí tem que estudar para ter uma profissão, para ser alguém na vida e para sustentar a família. E aí então você envelhece e aí você fica doente e aí você morre. É só isso mesmo? Não tem outras coisas, não? Eu sou Jedi e vim defender o universo das forças do mal e do Império. Olá, gente! Bem-vindos ao 7º episódio do meu canal do YouTube, Tati Terracini. Esse conteúdo também vai ficar no Spotify. No Spotify eu tô como Vida de Médium, tá? Para vocês me acompanharem lá na parte do áudio. Aqui, então, no canal do YouTube, eu peço que, se vocês estão gostando do conteúdo, ative o sininho, se inscreva, compartilha, dá o like, faça seus comentários que eu, no devido tempo, vou responder com muito carinho e espero que esse canal cresça para eu poder continuar colocando conteúdos de espiritualidade e coisas pertinentes ao nosso bem-estar e crescimento. E nesse 7º episódio eu vou falar de propósito. Afinal de contas, o que a gente veio fazer aqui, não é mesmo? E eu vou dizer uma coisa muito importante. A gente pode procurar o nosso propósito e esse propósito é muito importante para a gente. É uma missão nobre da nossa vida, né? O que a gente veio fazer aqui. Mas eu penso que a gente não precisa ficar muito apegado a esse conceito propósito, né? Porque o propósito está ligado ao porquê a gente veio aqui, né? Por que a gente está aqui nesse momento? Por que a gente encarnou novamente? Eu já vou falando uma coisa muito importante. Não existe um propósito único. Não existe uma resposta rápida, né? Para essa questão de qual é o meu propósito. Eu posso dizer quais são os meus propósitos, né? Porque a gente não vem com um propósito só. A gente vem com vários propósitos. Se a gente pensar que a gente encarna para uma evolução, né, para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, e que a gente pode encarnar também para resgatar relacionamentos que estiveram desequilibrados com outras pessoas, que a gente pode encarnar por conta de situações de vidas passadas que a gente também não encontrou um equilíbrio bacana. Então vocês podem pensar que a gente tem não um propósito só, mas vários propósitos e que durante a nossa vida a gente vai cruzando com esses desafios, né? E para entender se a gente vai superar esse desafio ou vai continuar nele. Não, a gente não está conseguindo uma resolução bacana e por vezes, infelizmente, a gente ainda se prejudica mais ainda ou prejudica outras pessoas mais ainda, né? Então a gente vem para essa vida com propósitos para tentar evoluir e se melhorar cada vez mais. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente pode, por exemplo, né, nesse nosso propósito da nossa existência, a gente pode ajudar outras pessoas, né, a se melhorarem, a evoluírem também, a encontrarem os seus próprios propósitos, a serem pessoas melhores, né, a ajudar a vida dessas pessoas a melhorar. Ou às vezes a gente vem realizar aqui um trabalho de um impacto enorme, né, um legado. Por exemplo, aquelas pessoas que descobriram a eletricidade, a força da gravidade,
que escreveram livros que são muito conhecidos até hoje, né, na antiguidade, que são conhecidos até hoje, obras de arte que impactam, né, que ainda nos deixam super admirados. Então, a gente pode ter vários propósitos, né, na nossa vida, e eles estão ligados, esses propósitos, a gente estar evoluindo no sentido da gente ser melhor hoje do que ontem e tentar ser melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Acredito que quando a gente está nessa linha de pensamento, a gente atinge sim propósitos, né? Afinal de contas, a gente não veio aqui apenas em busca da nossa própria felicidade. A gente veio aqui para conquistar essa paz, esse equilíbrio em conjunto, gente. Outra coisa que eu acho importante falar, comentar, é que nem sempre a gente vai estar trabalhando profissionalmente nesse propósito, certo? Dito isso, eu posso dizer, eu sou uma pessoa que tem um propósito e, de certa maneira, eu trabalho profissionalmente nesse propósito, ok, né? Mas isso quer dizer que uma pessoa que não está trabalhando dentro do propósito, profissionalmente dentro do propósito dela, ela é uma pessoa infeliz? Não necessariamente, tá? Se você pensar que profissionalmente você pode estar trabalhando talvez com uma coisa que você nem goste tanto assim, mas aquilo é necessário para o teu ganha-pão, para você pagar as suas contas, para você pagar o seu sustento. Mas se no teu tempo livre, no dia a dia, de alguma maneira, você consegue ter atitudes, ajudar pessoas, né, a serem melhores, ou você ajuda uma pessoa que está numa dificuldade, se você faz no teu tempo livre aí alguma coisa bacana, que incentiva, que inspira outras pessoas, né, ou que faz você ser uma pessoa melhor, você de certa forma está dentro do seu propósito, embora não esteja trabalhando profissionalmente com isso, tá? Então não é uma coisa obrigatória ou uma coisa assim que só vou ser feliz se eu estiver trabalhando profissionalmente no meu propósito. De forma alguma, tá, gente? Não, né? Senão todo mundo aí, né, vai entrar numa crise existencial, vai largar emprego. Não, não é bem assim, tá? A gente pode realizar esse nosso propósito de várias maneiras, sendo profissionalmente ou até no nosso cotidiano, né? Por exemplo, uma pessoa que cuida da sua família, né? Que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus pais idosos, que ajuda necessitados, que faz uma caridade, que ajuda a vizinha lá no probleminha. Então, isso, na verdade, já está ligado com o seu propósito. Porque nenhuma situação que vem para a nossa vida, de verdade, ela vem sem propósito. Tudo que acontece ao nosso redor, na verdade, já vem com um propósito. Então, de certa forma, a gente não precisa se ligar tanto ao contexto, né? Será que estou dentro do meu propósito ou não? Se você já sabe qual é o teu propósito e se encontra trabalhando nele de alguma maneira, parabéns, tá? Mas muitas pessoas, elas não sabem exatamente qual é o propósito delas, né? E aí eu peço que vocês não se apeguem tanto a esse conceito do propósito, né? Ao objetivo final do propósito, e sim se ligue no processo, tá? Viver, experimentar, se permitir, entender que tudo que vem ao teu encontro já tem um propósito. Viver esse processo, na verdade, você já está vivenciando o seu propósito, né? Entender que tudo que vem para você, se vem como um desafio, se você vence esse desafio, você já está cumprindo um propósito. Se você está ajudando outras pessoas, você já está cumprindo um propósito, entende? Então, nesse sentido, o conceito de propósito, né? Se você está dentro dele ou não, eu peço para que vocês não fiquem muito focados apenas nisso, né? Ah, estou dentro do meu propósito. Não, gente, viva, certo? É viver mesmo, experimentar, se permitir, ter experiências, ajudar, errou, não se preocupe tanto, né? Aprenda com seus erros
e vamos crescendo, né? Que a gente acaba vivendo um propósito de qualquer maneira. Mas vamos lá, eu vou dar algumas dicas, tá? Para você entender se você tá dentro de propósitos ou não. Você se perguntar quem é você, né? Como que você se define, quais são os seus valores, né? Quais são seus princípios básicos, o que você vive nesse mundo que te incomoda, né? Que te perturba mesmo, que você gostaria de estar modificando. E eu penso que a gente às vezes está dentro desse propósito, né? Mas nem percebe, porque ele está muito ligado também aos nossos desejos. Então, se a gente for pensar desde os nossos desejos quando éramos crianças, quando a gente não estava ainda sob influência de crenças limitantes, de tantos de questões, né, de viver aí a vida prática, de pagar boletos, de trabalhar, a gente pensar quais eram os nossos desejos quando a gente era criança e quais são os nossos desejos hoje, né? A gente pode entender alguma conexão com esses propósitos. Então, basicamente, o que te motiva pode te indicar um propósito muito forte, né? Então, aquelas pessoas que têm uma motivação para acordar logo de manhã, né? E fazer as coisas com um sorriso no rosto, né? Mesmo que não seja o seu trabalho, mesmo que seja no tempo livre, mesmo que seja participar de uma ONG ou de um propósito ligado com outras pessoas, né? Que traz bem-estar para você, mas traz bem-estar também para outras pessoas. Então essa tua motivação, ela tá muito ligada sim ao seu propósito. Outro jeito de saber sobre esses propósitos pode ser também investigar vidas passadas. E nesse ponto eu realmente tenho essa visão de poder trazer para a pessoa quais foram os desafios, né, dela em outras vidas e quais são alguns dos motivos por que ela está voltando numa encarnação. Então, tem muito a ver, sim, né, com o que a gente teve de vivência nas vidas passadas, certo? Mas também a gente precisa pensar que certas coisas que nos motivam pode não ter a ver com vida passada, mas ter a ver com os nossos objetivos de alma. Então, se a gente está conectado com a nossa alma, que está aqui dentro desse corpinho, né? Afinal de contas, nós não somos seres terrestres que contém uma alma, nós somos uma alma que está dentro de um corpo terreno, tendo uma experiência terrena. Quais são os desejos reais dessa alma? Se a gente pensar que essa alma veio procurar aqui se melhorar, muitas coisas que a gente pensa que são o nosso verdadeiro desejo podem cair por terra, né? Tem gente que quer uma mansão em Hollywood, tem gente que quer 1 milhão de seguidores no Instagram, mas qual é o objetivo de ter, né, essa mansão em Hollywood ou 1 milhão de seguidores no Instagram? É fama? É se sentir querido e amado? Né? Qual é o objetivo de ter essas questões materiais que são sim importantes, mas não são o objetivo final. Elas podem ser um meio para a gente atingir o objetivo final, que se você pensar em propósito mesmo ligado à alma, mas ligado mesmo à nossa evolução e a um bem-estar e equilíbrio de todos nós de uma maneira geral. Então, eu entendo que de uma maneira assim, se for pensar num propósito geral, né, de todos nós, é essa questão da gente estar se melhorando, se equilibrando,
seja com situações, seja com outras pessoas, mesmo assim, né, mesmo com esse propósito que pode ser uma coisa mais global, cada um de nós, na verdade, vai ter o seu propósito individual. No judaísmo, por exemplo, eles falam que cada pessoa que existe neste mundinho aqui, né, nesse planeta Terra, é importante, mesmo, de verdade. Pode ser desde a pessoa mais simples, mais pobre, até aquela pessoa milionária que está viajando lá para o espaço, fazendo viagem para a Lua, né, o Elon Musk, ou então até pessoas que fizeram coisas terríveis. Embora elas tenham feito coisas terríveis, elas estão aqui, né, nesse mundo por um propósito. Talvez elas não estejam conectadas com o propósito delas, mas todos nós que estamos aqui, nós temos uma importância e um propósito. Tanto é que existe uma frase, uma sabedoria no Talmud, que é uma sabedoria judaica, que fala que quando você salva uma vida, você está salvando o mundo inteiro, né? Porque a gente não sabe o que essa alma veio fazer nesse mundo, né? Qual é a missão dela? Se ela está conectada, se não está, na verdade isso não importa, né? Ela é tão importante quanto qualquer um de nós, né, estar aqui nesse mundo. Então, cada um tem a sua importância e tem o seu propósito. Mas não é tão importante a gente entender o propósito dos outros, né? Eu acredito que a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, né? E não ser, como eu falei, né? Não se apegar tanto com essa questão de se estou dentro de um propósito ou não, mas viver mesmo a vida, né? Entender que existem altos e baixos na nossa vida, mas que tudo que vem pra gente tem sim um propósito. Eu já ouvi falar essa frase, né, que não caiu uma folha, né, no nosso mundo aqui, não caiu uma folha de uma árvore sem que essa folha tivesse caído sem um propósito, né? Então, nesse sentido, a gente está conectado com a nossa alma, com as nossas necessidades, né? Como a gente está, se a gente está bem ou não. Entender também que o outro tem necessidades, se o outro está bem ou não, e a gente procurar esse caminho, né, do bem-estar geral, do equilíbrio geral. Eu acredito que esse seja um propósito global, mas a gente tem sim propósitos próprios. E então, muitas vezes a gente tem propósitos que não são conectados com o propósito de outras pessoas, né? Então a gente já tem coisas que a gente acha que são importantes para outra pessoa, não é tão importante assim, mas para a gente é muito importante. Eu vejo que nesse ponto assim, não existe um propósito mais importante do que o outro, né? Porque se cada um de nós tem a sua importância aqui nesse mundo, se cada um está procurando esse propósito, então todos os propósitos são importantes. E quando a pessoa não está conectada com a própria alma, quando a pessoa não está conectada com esse propósito, mesmo que ela saiba qual que é ou se não sabe, mas está vivendo um propósito aí, que deixa ela em paz, que deixa ela em equilíbrio, que deixa ela bem, que ela vê que outras pessoas estão bem também, né? Quando ela não está nesse processo, ela sente muito vazio. E nessa questão dela sentir esse vazio, ela pode tentar preencher com coisas materiais ou com coisas relacionadas ao nosso emocional, que está sentindo um vazio, que está sentindo uma carência. E nesse sentido a gente pode ir para caminhos perigosos, né? Como vícios, como desequilíbrios de comportamento, depressão, bebedeira, uso de drogas, enfim, comportamentos violentos, né? Ou então a pessoa até acaba tirando a própria vida, né? Porque sente esse vazio
que ela acha que deve ser preenchido com alguma coisa lá fora, mas no fim das contas quando a gente vem para cá é uma viagem muito interna, né? Uma viagem que é feita de dentro para fora, né? Embora exista a interação, né, de fora para dentro, né, das coisas que a gente vive externamente, esse vazio ele não é preenchido com coisas externas, mas sim com a nossa transformação interna, e entender que a gente veio aqui para se conectar de forma equilibrada, né? E realizar coisas que sejam boas tanto para a gente como para o nosso próximo. Bom, agora que o episódio já terminou, eu vou guardar os brinquedos aqui dos meus filhos, né? Que eles sintam falta, reclamem, né? Que a mãe fica usando um monte de coisa deles para fazer os episódios no YouTube. Tá bom, gente? Mas é isso. Aproveitem também, dê uma olhada no meu Instagram, @raiozen. Me sigam lá, que também tem muito conteúdo bacana. Tô no canal 52.1 também no Bom Astral. Tô na Vibe Mundial também, participação mensal, tá? Me acompanhem aí que vai vir muita coisa ainda boa pela frente. Fui!